Vamos falar um pouquinho sobre marketing de varejo e atacado. Vamos falar dos conceitos diferenciando o varejo e atacado, há uma tendência tipicamente brasileira e exemplos dessa tendência aqui no Brasil. Então, para a gente começar, é importante saber qual a diferença entre varejo e atacado. Frequentemente, quando pergunto isso em sala de aula para os alunos, eles conceituam atacado como aquela unidade de negócios onde se compram produtos em grande quantidade e varejo onde se compra pouca quantidade. Mas o que é grande quantidade? O que é pouca quantidade? É um pouco subjetivo, vocês não acham? Porque o que é grande quantidade para mim pode ser pouca quantidade para você e vice-versa. Então, hoje eu posso ir no supermercado comprar uma caixa de leite. Isso é pouca ou grande quantidade? Para mim que moro sozinha, isso é muita quantidade. Mas para uma família pode ser pouca quantidade. Então, vamos usar o conceito do Kotler. Kotler define o varejo como aquela unidade de negócios onde é voltada para os consumidores finais que vão comprar produtos para o seu uso pessoal. Já o atacado é aquela unidade de negócios onde revendedores compram produtos para revender em seus negócios. Podem comprar os produtos para revender o mesmo produto, ou podem utilizar aquele produto como insumo para fazer um novo produto. Por exemplo, uma padaria pode comprar uma farinha e vender a farinha da mesma forma que comprou, ou pode utilizar aquela farinha como insumo para fazer um bolo ou um pão, por exemplo. Então, a definição de varejo e atacado, a grande diferença entre os dois é o público-alvo. O varejo atende consumidor final e o atacado atende revendedor. Ok, agora que a gente está claro qual a grande diferença entre varejo e atacado segundo Kotler, agora eu fiquei com uma dúvida. O que seria o atacadão? Como a gente definiria o atacadão a partir dessa definição do Kotler? Como a gente definiria o Sam's Club e a rede Açaí? Essas três grandes redes a gente hoje define como um atacarejo, que é uma tendência tipicamente brasileira, só acontece no país esse tipo de unidade de negócios. E é um atacarejo, como o nome mesmo está dizendo, é a união do atacado e varejo, ou seja, eles atendem tanto o consumidor final quanto os pequenos revendedores. Então, quando a gente vai ao Sam's Club, a gente encontra consumidores finais comprando produtos nessa rede para o seu uso próprio, quanto pequenos revendedores que vão fazer o uso daqueles produtos nos seus pequenos negócios. E esse tipo de rede hoje é tão forte no país que, mesmo na nossa crise, é a rede que mais tem crescido, tanto em vendas quanto em unidade de lojas no decorrer do país. A grande diferença entre o varejo tradicional e o atacarejo é o formato da loja. Foi feita uma pesquisa por estudantes de uma faculdade aqui em Brasília e detectou que, em média, uma cesta básica no atacarejo sai 30% mais barato que no varejo tradicional. Em contrapartida, esse atacarejo ele oferece produtos mais baratos, mas ele perde em comodidade comparados ao varejo. Então, quase não se usa merchandising em loja, não se oferece sacolas, serviços agregados são quase nulos, as lojas são bem simples, eles oferecem muito menos opções de marcas, existem também, as embalagens são diferenciadas, as embalagens são em tamanhos grandes, então se a gente for comprar um amaciante, por exemplo, de roupas, a gente não vai encontrar uma embalagem pequena de 250 ml. Geralmente se encontra acima de 2 litros. Então, o atacarejo ela mescla características do atacado de autosserviço com as de hipermercado. Geralmente o estoque fica acima das gôndolas, então com grande frequência a gente encontra empilhadeiras fazendo a reposição de produtos. Dificilmente existe o papel do promotor, que é aquele que faz a arrumação das lojas e deixa as lojas prontas para o atendimento. Como eu falei, uma invenção nacional para exportação. Oferecem baixo custo e mix de produtos limitados.
essa tendência é tão forte no país que as grandes redes de hipermercados acabaram se adaptando e oferecendo essa opção. Então, o Atacadão é do grupo Carrefour, a rede Açaí é do grupo Pão de Açúcar e o São... E para finalizar, é importante a gente esclarecer a importância do varejo para a economia do país. Às vezes a gente percebe, conversando com alunos, que o varejo é um pouco menosprezado, mas o setor varejista é um dos maiores empregadores. Boa parte formado por micro e pequenas empresas. E a maioria da mão de obra está concentrada nesse setor. 95% dos CNPJs do país é de micro e pequena empresa. 27% do PIB são desse tipo de empresas. Isso são dados do Sebrae. É importante, então, deixar claro que o varejo é um setor da economia importantíssimo, que detém boa parte da mão de obra do país. É interessante deixar claro a importância do setor varejista para a economia do país. Conversando com alunos, às vezes em sala de aula, às vezes a gente percebe que existe um certo menosprezo pelo varejo. Mas hoje o setor varejista é um dos maiores empregadores. Boa parte desse setor varejista é composto de micro e pequenas empresas. Então é importante também, além de valorizar o varejo, valorizar também as micro e pequenas empresas. Dados do Sebrae confirmam que 95% dos CNPJs é composto de micro e pequenas empresas, 27% do PIB também de micro e pequenas empresas. A maioria da mão de obra brasileira está concentrada nesse tipo de empresa. Então, na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre o varejo, sobre os tipos de varejo que a gente encontra no país e sobre essas pequenas e microempresas que estão cada vez mais fortes nesse setor. Até lá!